Saberes docente na perspectiva da educação inclusiva. Fabiana Fernandes Arame. Introdução. Nos últimos anos, a inclusão tem ganhado espaço no cenário educacional a partir de discussões com grupos sociais, de pesquisas acadêmicas e da legislação que regulamenta as políticas públicas e educacionais, visando ampliar o alcance dos direitos civis, sociais e educativos de pessoas com necessidades especiais. Mas, afinal, o que é educação inclusiva? De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, o Movimento Mundial pela Educação Inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os estudantes de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. Brasil, 2014. Desse modo, este texto tem como objetivo abordar a temática da formação docente na perspectiva da educação inclusiva, discutindo os saberes docentes necessários para garantir que o aluno com deficiência aprenda com autonomia e possa ter as mesmas possibilidades de formação profissional que qualquer outro aluno teria. Este processo de formação para a atuação docente é fundamental para ir além de um ensino assistencialista, que ao invés de enxergar as potencialidades do aluno com deficiência, evidencia suas limitações. De acordo com a pesquisa realizada, a maioria dos professores que atuam na educação profissional não possui formação pedagógica, pois não cursaram licenciaturas ou não estão preparados para a formação inclusiva destes alunos. Portanto, diante desse cenário, a formação docente torna-se imprescindível. Desde os seus primórdios, a educação no Brasil foi caracterizada por segregações, distinções entre classes sociais e dualidades. Enquanto a educação superior era privilégio da elite, a educação profissional era destinada aos menos favorecidos. Esta foi a realidade nos 4 primeiros séculos, cenário caracterizado por pouca ou nenhuma oferta de educação à população. O processo de democratização começou apenas na segunda metade do século XX, quando se ampliou essa oferta, marcada pela dualidade e discriminação. Porém, após a democratização da escola, a exclusão permanece sob outras formas, sendo excluídos todos aqueles que são considerados fora dos padrões homogeneizadores da escola. E nesse grupo dos excluídos estão as pessoas com deficiências físicas, transtornos mentais, altas habilidades, autistas e outros, que hoje é considerado público-alvo da educação especial. Vale destacar que essa invisibilidade não atinge exclusivamente as pessoas com deficiências. Infelizmente, outras parcelas da população também foram invisibilizadas ou segregadas ao longo da história da educação brasileira, assim como as pessoas com deficiência, os negros, os pobres, entre outros. O surgimento da educação especial não foi imediato. Vale ressaltar que no Brasil as primeiras instituições voltadas para o atendimento das pessoas com deficiência ocorreram na época do Império, quando foram criados o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, a atual Instituto Benjamin Constant, IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje denominado Instituto Nacional da Educação dos Surdos, INES, ambos no Rio de Janeiro. Posteriormente, esse atendimento especial foi vinculado a instituições filantrópicas, tais como o Instituto Pestalozzi, 1926, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, 1954. E mais adiante surgiram as classes especiais, segregadas nas escolas. Assim, diante desse contexto caracterizado pelas diferenças, pela hierarquização e por desigualdades, foi estruturada a educação especial. A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento educacional, especializado substantivo ao ensino comum, evidenciando diferentes compreensões, terminologias e modalidades que levaram à criação de instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais. Essa organização, fundamentada no conceito de normalidade barra anormalidade, determina formas de atendimento clínico-terapêuticos, fortemente ancorados nos testes psicométricos que, por meio de diagnósticos, definem as práticas escolares para os estudantes com deficiência. Brasil 2014.
De acordo com Mantuan, 2002, a história da educação especial no Brasil foi estruturada com base no assistencialismo, pela visão segregativa e por uma segmentação das deficiências, fato que contribuiu ainda mais para a formação escolar e a vida social das crianças e jovens com deficiência acontecessem em um mundo à parte. Essa realidade se estende às instituições dedicadas à educação profissional, visto que, por muitos anos, a educação profissional foi vista sob uma perspectiva assistencialista e filantrópica. Porém, atualmente, ela está cada vez mais comprometida com o desenvolvimento de competências profissionais para a laborabilidade. A realidade nacional agora é outra. Embora ainda existam ranços da história de dualidade entre o campo da educação geral e o campo da educação profissional, atualmente o conceito assistencialista associado à educação profissional está sendo cada vez mais superado. Nos dias atuais, a educação profissional é vista muito mais corretamente inserida na agenda do desenvolvimento socioeconômico e nos objetivos da educação nacional integrada aos diferentes níveis e modalidade de educação e às dimensões do trabalho da ciência e tecnologia, LDB artigo 39, muito mais como direito público subjetivo do que na agenda policial e assistencial. Cordão Moraes, 2020, página 125. Considerando a educação profissional uma modalidade educacional prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, o artigo 39 destaca que a educação profissional e tecnológica no cumprimento dos objetivos da educação nacional integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Brasil, 1996. Portanto, ela é uma modalidade de educação que deve estar de acordo com o previsto pela Constituição Federal de 1988, que garante o direito à educação a todos os brasileiros em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Desse modo, a educação profissional, assim como as demais etapas e modalidades da educação básica, passa a seguir as diretrizes da educação inclusiva e deve proporcionar condições de acesso e permanência a todos os alunos, seja eles com deficiência ou não. Como determina a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Estatuto da Pessoa com Deficiência, a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida. Brasil 2015. Mas, afinal, qual é o preparo pedagógico dos professores que atuam na educação profissional? 1. Saberes docentes na educação profissional. Segundo Tardif, 2014, o termo saberes docentes pode ser compreendido como os saberes que servem de base aos professores para realizarem seu trabalho. Ou seja, quais são os conhecimentos, o saber fazer, as competências e as habilidades que os professores mobilizam diariamente nas salas de aula e nas escolas, a fim de realizar concretamente as suas tarefas. Qual a natureza desses saberes? Como são adquiridos? Logo, a formação docente é uma necessidade contínua dos professores, tendo em vista que os saberes docentes são temporais. Ensinar supõe aprender a ensinar, ou seja, aprender a dominar progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho docente. Tardif, 2014, página 20. Logo, os saberes dos professores são resultante dos conhecimentos e ensinamentos aprendidos na sua vida familiar e social, no decorrer de sua trajetória escolar como aluno, no seu próprio lugar de trabalho, por meio das relações estabelecidas com alunos e colegas de profissão. Para Tardif, 2014, essa relação entre conhecimento e prática podem ser compreendidos da seguinte maneira. Os conhecimentos são os saberes adquiridos pelo educador relacionados ao conteúdo que será ensinado em sala de aula, ou seja, são os conhecimentos do conteúdo disciplinar que será repassado aos alunos. Enquanto que a prática docente em sala de aula está associada ao saber fazer do professor, atividade repleta de nuances e significados, que implica falar que os professores possuem saberes profissionais cheios de pluralidade que vem à tona no âmbito de suas tarefas cotidianas. Portanto, os docentes na educação profissional necessitam de preparo pedagógico para atender esse público com qualidade,
propiciando em conjunto com a equipe pedagógica um ensino integral que faz uso de metodologias que levam em contato o respeito às diferenças individuais e à igualdade de direitos, a apropriação do saber e do saber fazer. Uma prática docente que faz uso de material adequado, tais como adaptações razoáveis, tecnologias ativistas, entre outros. 2. Necessidades formativas e diante do desafio da inclusão. Com relação à formação docente para atuar com alunos com deficiência na educação profissional, quais seriam as necessidades formativas desses docentes diante do desafio da inclusão? Manica e Kalimann, 2015, destacam que é escassa a existência de estudos para traçar um perfil docente de quem atua em prol da diversidade e das desigualdades. Eles realizaram uma pesquisa intitulada A Educação Profissional para Pessoas com Deficiência, um novo jeito de ser docente, a qual remete às atitudes, habilidades e competências do docente, investigando quais os requisitos para os docentes atuarem com pessoas com deficiência. Os autores refletem sobre a função do educador que deseja ir além de transferir conteúdos, educar na diversidade e interferir no modo de vida de jovens em situação de discriminação, ou mesmo excluídos ou marginalizados pela sua condição de deficiência. Segundo os autores, para definir um docente que atenda a esse perfil, é primordial analisar a relação professor-aluno. Considerar que o aluno está no centro do processo educacional e, portanto, enquanto docente, faz-se necessário pensar como trabalhar com esses alunos, estimulando-os e criando possibilidades diferenciadas para que os mesmos se desenvolvam. Tardif 2014, página 251, destaca que é sempre possível manter os alunos presos fisicamente numa sala de aula, mas é impossível levá-los a aprender sem obter, de uma maneira ou de outra, seu consentimento, sua colaboração voluntária. Na concepção do autor, os alunos devem ser autores de sua própria aprendizagem, pois ninguém pode aprender em seu lugar. Manica e Kalimann, 2015, ressaltam ainda que, às vezes, o professor tenta se esquivar através do rótulo da deficiência do aluno e, por isso, sente-se desobrigado de suas responsabilidades. Assim, tanto os professores quanto as escolas utilizam desse artifício para se sentirem eximidos do fracasso escolar desses alunos. Como discutido no capítulo anterior, muitas vezes o fracasso escolar é justificado pela deficiência do aluno e não pelas deficiências na estrutura de formação desse aluno. Além disso, segundo a pesquisa, para propor um aprendizado que prioriza o aluno com deficiência, é necessário o querer pedagógico do docente, termo utilizado pelos autores para descrever o interesse e comprometimento dos docentes para trabalhar com alunos com deficiência. Porém, destacam que, além do querer docente, é necessário que as instituições de educação proporcionem condições para que esse trabalho seja possível, tais como formação inicial e continuada, desenvolvimento profissional, condições materiais e valorização profissional. Para a Coerze, 2015, deve ser um trabalho de parceria entre docentes e instituição. Será necessário que os gestores preparem ações e que o docente tenha tempo e disponibilidade para efetuar a formação. Isso requer que a escola aplique não apenas em tempo, mas em subsídio financeiro, para que o docente seja impulsionado a querer e fazer diferente. Coerze, em 2015, página 160. Ainda sobre a importância do querer pedagógico, é imprescindível que o docente goste do que faz e esteja aberto a mudanças, reconhecendo a importância de conhecer o seu aluno e suas necessidades, a fim de proporcionar condições de aprendizagem de acordo com as necessidades de cada aluno. Ou seja, o professor deve intuir a necessidade de conhecer o sentimento das outras pessoas, suas representações e ritmos individuais. Mosqueira, Stobaus, 2004, página 207. Para Mantuan 2015, a escola define a figura do aluno abstrato para justificar e tratar as diferenças, estabelecendo categorias de alunos: deficientes, carentes, comportados, inteligentes, hiperativos, agressivos e tanto mais. Assim, a escola se protege do aluno na sua singularidade. Segundo a autora, a escola reside
a inclusão, pois ela reflete sua incapacidade de atuar diante das diferenças, e acrescenta: os alunos não são virtuais, objetos categorizáveis. Eles existem de fato, provêm de contextos culturais os mais variados, representam diferentes segmentos sociais, produzem e ampliam conhecimentos e têm desejos, aspirações, valores, sentimentos e costumes com os quais se identificam. Mantuan 215, página 57. Logo, para ser um docente inclusivo, é fundamental enxergar o aluno em sua singularidade e potencializar suas capacidades. Para ensinar a turma toda, sem exceções nem exclusões, o professor deve considerar que todos podem aprender, porém a seu tempo e à sua maneira. Para Mantuan, 2015, página 72, a diferenciação será feita pelo próprio aluno ao aprender, e não pelo professor. Para Freire, 2015, página 32, ensinar exige respeito aos saberes dos educandos e questiona por que não estabelecer uma intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos. O autor considera fundamental que o professor conheça o seu aluno e estabeleça relações no processo de ensino-aprendizagem. Afinal, para ele não existe docência sem discência. E quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar a aprender, participamos de uma experiência total. Quanto às diferenças e diversidades, Freire rejeita qualquer forma de discriminação e esclarece: a grande tarefa do sujeito que pensa certo não é transferir, depositar, oferecer, doar ao outro, tomando como paciente de seu pensar a inteligibilidade das coisas, dos fatos, dos conceitos. A tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a irrecusável prática de interagir, desafiar o educando com quem se comunica e a quem comunica, produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado. Freire, 2015, página 38. Freire, 2015, ainda enfatiza que na formação dos professores é fundamental a reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. Freire, 2015, página 40. Para o autor, a reflexão crítica da prática deve ser um exercício contínuo do professor, uma relação dialética que envolve o fazer pensar sobre o fazer. E acrescenta que no processo de formação docente, quanto mais me assumo como estou sendo e percebo ou as razões de ser de porquê estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar, de promover-me. Refletindo sobre esses aspectos apresentados por Freire e associando-os aos desafios da inclusão, o docente deve refletir sobre sua prática pedagógica, identificar suas necessidades e buscar meios de suprir sua carência pedagógica para atuar diante de situações desafiadoras. Nessa busca, o apoio dos gestores e das instituições de ensino são fundamentais para proporcionar condições de trabalho ao professor, seja através de apoio pedagógico, cursos de formação, entre outros. Mas esse auxílio não significa necessariamente que deve ser o único meio de aprimorar os conhecimentos e habilidades dos docentes. Os mesmos podem buscar por conta própria formação que venha de acordo com suas necessidades formativas, como cursos de aperfeiçoamento, oficinas pedagógicas, leitura sobre o assunto e troca de experiências com outros colegas. Ainda sobre o papel e responsabilidade das instituições formadoras, Manica e Kalimann destacam que cabe às instituições formadoras preocuparem-se com as questões de abrangência social, política, cultural e filosófica, para formar docentes com perfil para atuar com alunos que têm algum tipo de deficiência. A metodologia que expressa como ensinar um aluno com deficiência na educação profissional deve levar em consideração em que esse docente e esse aluno estão inseridos socialmente, bem como as políticas de afirmação voltadas para os alunos com deficiência. Manica, Kalimann, 2015, página 139. Outro ponto interessante a ser destacado na formação docente está associado não a questões técnicas, mas a questões comportamentais. Expressa o desejo do professor em querer ensinar com qualidade a todos os seus alunos, sem distinção. Na pesquisa realizada por Manica e Kalimann em 2015, foi perguntado aos alunos com deficiência participantes da pesquisa quais fatores eles consideravam importantes para o professor ministrar aulas para alunos com deficiência na educação profissional. O fator mais citado pelos alunos foi paciência, onde 65% dos alunos reclamaram que tal característica é essencial a todo docente que deseja atuar
diante dos desafios da inclusão, de maneira que seja possível enxergar a formação profissional das pessoas com deficiência, superando o assistencialismo e indo além, apesar da carência pedagógica dos docentes que atuam nesse segmento. Ou seja, para promover uma educação inclusiva, é necessário contribuir com a formação integral desses alunos, percebê-los na sua singularidade, respeitar seus limites e proporcionar um ensino que respeite sua autonomia e dignidade. Aqui retomamos as palavras de Tardif, 2014, quanto à sensibilidade dos professores e disposição para compreender as particularidades individuais dos alunos. Segundo o autor, essa sensibilidade exige do professor um investimento contínuo e a longuíssimo prazo, assim como a disposição de estar constantemente revisando o repertório de saberes adquiridos por meio da experiência. Tardif, 2014, página 267. A partir das discussões aqui apresentadas, fica evidente que é difícil prescrever o que precisa saber o docente que atua na educação profissional, sendo relevante destacar os seus conhecimentos e ações advindos de sua formação acadêmica e profissional, da sua prática docente e situação de trabalho proporcionada pela instituição de ensino. 3. Formação docente, uma necessidade contínua diante dos saberes temporais dos docentes. Diante do que já foi exposto, a formação docente é uma necessidade contínua dos professores, tendo em vista que os saberes docentes são temporais. Ensinar supõe aprender a ensinar, ou seja, aprender a dominar progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho docente. Tardif, 2014, página 20. Além desse aspecto de necessidade formativa, Libânio destaca o interesse dos professores em proporcionar aos seus alunos um bom ensino. É certo que a maioria do professorado tem como principal objetivo do seu trabalho conseguir que seus alunos aprendam da melhor forma possível, por mais limitação que um professor possa ter. Libânio Suano Limonta, 2011, página 85. Inicialmente, ao se propor uma formação docente, deve considerar as necessidades dos professores, o contexto do seu trabalho e suas experiências. Para Tardif, uma vez que os professores são sujeitos ativos, cujos saberes são provenientes da teoria e de sua prática, as questões práticas são tão importantes quanto as questões teóricas. O autor justifica que a concepção tradicional entre teoria e prática é contrária à realidade, pois considera o saber pertencente somente à teoria e menospreza os saberes decorrentes da prática. Segundo essa concepção tradicional, o saber está somente do lado da teoria, ao passo que a prática ou é desprovida de saber ou portadora de um falso saber, baseado, por exemplo, em crença, ideologias, ideias preconcebidas, etc. Hoje, sabemos que aquilo que chamamos de teoria, de saber ou de conhecimento só existe através de um sistema de práticas e de autores que as produzem e as assumem. Tardif, 2014, página 235. Nessa citação, Tardif afirma que a teoria é uma prática, ou seja, o saber existe na linguagem. Logo, ao considerar os docentes como sujeitos ativos, o autor admite que a prática não é apenas um espaço de aplicação de saberes provenientes da teoria, mas um espaço de produção de saberes específicos oriundos dessa prática. E acrescenta que a principal ilusão é as universidades acreditarem que podem produzir teorias sem práticas, conhecimentos sem ações e ainda saberes sem enraizamento em atores reais, que possuem a sua subjetividade. Tardif, 2014, página 236. Paulo Freire corrobora com Maurício Tardif, pois não se considera um intelectual acadêmico, distante da vida concreta do cotidiano, mas valoriza a praxis e defende o conceito de estar no mundo como uma possibilidade de reflexão sobre si. Logo, para que o professor se comprometa com o ensino e, consequentemente, tenha interesse em aprimorar seus saberes, deve ter consciência de sua posição no mundo e ser capaz de refletir sobre seu papel e responsabilidade. Somente um ser que é capaz de sair do seu contexto, de distanciar-se dele para ficar com ele, capaz de admirá-lo para objetivando, transformá-lo e transformando, saber-se transformado pela sua própria criação. Um ser que é e está sendo no tempo que é o seu, um ser histórico, somente este é capaz por tudo isso de comprometer-se. Freire, 2020, página 19.
Portanto, para Freire 2020, à medida que o professor vai ampliando estes conhecimentos em torno de sua forma de estar sendo no mundo, vai substituindo a visão ingênua por uma visão crítica, sendo que quanto mais me capacito como profissional, mais aumenta a minha responsabilidade com os homens. Logo, esse compromisso deve ser fundamentado em questões humanistas, que enxerga o homem na sua totalidade e acredita que é possível proporcionar mudanças e contribuir com a promoção dos mesmos. Caso contrário, seria um profissional alienado que não consegue perceber além do superficial, conformado com sua realidade. Em relação à formação docente, Tardif, 2014, considera que, enquanto sujeitos do conhecimento, os professores deveriam ter o direito de contribuir com sua própria formação profissional, independente se a mesma foi uma formação técnica ou acadêmica. É estranho que os professores tenham a missão de formar pessoas e que se reconheça que possuem competências para tal, mas que ao mesmo tempo não se reconheça que possui a competência para atuar em sua própria formação e para controlá-la. Pelo menos em parte, isto é, ter o poder e o direito de determinar com outros atores da educação seus conteúdos e formas. Tardif, 2014, página 240. Esse questionamento de Tardif está relacionado às teorias que são ensinadas nas formações de professores, sem relação com a realidade cotidiana vivenciada pelos professores. No caso da educação profissional, temos ainda outro agravante, pois a maioria dos professores não possuem formação pedagógica, apenas formação técnica. Logo, ao se propor uma formação docente, se faz necessário investigar os saberes profissionais dos professores, considerando os conhecimentos, competências e habilidades que eles utilizam no seu trabalho e buscar meios de aprimorá-los. Outro aspecto importante na formação docente abordado por Tardif 2014 é que os saberes docentes são temporais, ou seja, são adquiridos através do tempo. Sobre esse aspecto, o autor destaca que os professores são trabalhadores que foram imersos em seu espaço de trabalho 16 anos antes de começarem a trabalhar, considerando o período de ensino regular. Sendo que essa bagagem de conhecimento se manifestará posteriormente na sua prática docente, ou seja, tendem a reproduzir ou se inspirar em situações vivenciadas na sua história familiar ou escolar. Além disso, os saberes dos professores são plurais e heterogêneos, provêm de várias fontes e não formam um repertório de conhecimento unificado, pois, para atingir seus objetivos, os professores necessitam de diversos conhecimentos, competências e aptidões. Dessa maneira, na educação profissional, como nas demais modalidades de ensino, os processos de formação docente devem ser pautados em situações de aprendizagem contextualizada, na qual os saberes serão construídos pelos professores de acordo com o contexto de trabalho. Afinal, um professor tem uma história de vida, é um ator social, tem emoções, um corpo, poderes, uma personalidade, uma cultura ou mesmo culturas, e seus pensamentos e ações carregam as marcas dos contextos nos quais se inserem. Tardif 2014, página 265. 4. Considerações. Como resultado, a parte da pesquisa que aborda sobre a formação docente ressalta que, a partir dos dados coletados, foi possível identificar o perfil do professor da educação profissional, o local de suas falas, o fato de que são professores com formação técnica específica de sua área, como experiência significativa, e, na sua maioria, sem preparo pedagógico para atuar com alunos com deficiência nos cursos profissionais de nível técnico. A maioria dos participantes relatou ter consciência que ainda não está preparada para atender com qualidade os alunos com deficiência, seja decorrente da falta de preparo específico, sobrecarga emocional ou simplesmente falta de apoio e subsídios para realizar um bom trabalho. O certo é que, para termos uma inclusão de fato e não apenas uma integração, caracterizada pela inserção de alunos com deficiência em sala de aula regular, a formação docente é uma necessidade que precisa ser suprida, seja a partir do interesse do docente ou proporcionada pela instituição. Nesse exercício de compreender a inclusão e como realizá-la, Mantuan, no prefácio de Orhun 2017, página 9, destaca que, para entender o que é e como incluir, temos de nos desfazer do que nos fez excluir, sem ou com a intenção de fazê-lo.
Assim, para compreendermos a inclusão, faz-se necessário refletir sobre a nossa atuação profissional, enquanto educadores e gestores, repensar os nossos hábitos e atitudes para não generalizar e tratar todos da mesma maneira, sem considerar as particularidades, limitações e ritmos de aprendizagem de cada aluno, sendo eles pessoas com deficiência ou não. Afinal, cada indivíduo é único. Nessa perspectiva, o conceito de inclusão vai além do atendimento aos alunos com deficiências, mas se estende a todos os indivíduos no processo educacional. Por outro lado, o não ser da inclusão para o RUM 2017 se constitui quando apresentamos a inclusão com a essência de um problema representativo de não aprendizagem de pessoas com deficiência em espaços de aprendizagem comum, ou da dificuldade do acompanhamento do ritmo dos outros alunos, ou de atrapalhar o desenvolvimento dos demais alunos. Logo, a inclusão pressupõe fazer com o outro, aprender com o outro, e não sozinho, isolado, segregado, marginalizado. O RUM 2017, página 245. Como o Freire enfatiza, ensinar exige comprometimento, ou seja, não é possível exercer a função de professor como se nada ocorresse conosco. Em outras palavras, impossível seria sairmos na chuva expostos totalmente a ela, sem defesas e não nos molhar. Não posso ser professor sem me pôr diante dos alunos. Freire, 2015, página 94. Assim, independente de possuir ou não formação pedagógica, o comprometimento do docente em contribuir com o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno fará a diferença no processo de formação profissional do aluno com deficiência. Almejamos assim que essa reflexão contribua para sensibilizar instituições e professores sobre a importância da inclusão e a urgente necessidade de sua adequação. Dessa forma, se proporcionará condições para que outros professores repensem suas práticas e, com isso, busquem aperfeiçoamentos na perspectiva da educação inclusiva, o que permitirá que os alunos com deficiência tenham seus direitos respeitados, acessem os cursos de formação profissional, recebam um ensino de qualidade que lhes possibilitem a inserção no mercado de trabalho e possam, enfim, exercer uma profissão com dignidade.